Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para falar que a família aumentou. Adorei a nossa comunicação. Que a gente está fazendo esse papo hoje aqui com o Maranhão porque a gente está lançando o novo óleo que é o nosso mix CBD-CBG, que é 900 miligramas de CBD para 450 de CBG. E aí foi num papo do Marcos com o Maranhão, um insight que eles tiveram, porque a gente só fala de maconha o tempo todo. E aí num brainstorm desses, eles tiveram essa ideia, e aí hoje o Marcos está doentinho. Aí podia ser esse papo, Marcos e Maranhão, mas estou eu aqui hoje com o Maranhão. Na verdade é o Rodrigo Pacheco. É médico de família e comunidade, ele está com a gente desde o início da PEP, ele junto com o Pedro foram os primeiros médicos que começaram a atender aqui na PEP, e eles têm um conhecimento clínico assim enorme, e aí a gente trouxe ele aqui para bater esse papo, para ele contar para a gente sobre os benefícios, né? A gente vai agora começar, né, a entender com os olhos da PEP, né, onde que a gente vai conseguir ter mais sucesso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. A gente sabe, né, dos desafios hoje de trabalhar com maconha no Brasil, né? E a gente sabe, né, e que os custos são muito altos, e para os pacientes, para os nossos pacientes também né? E aí, nessa conversa com o Marcos, né, pensando exatamente em pensar como a gente poderia melhorar essas terapêuticas e trazer novas possibilidades, surgiu essa ideia da gente fazer um óleo de 2 para 1, né, de canabidiol. Isso não é novo, na verdade, quando a gente vai olhar no mercado internacional, em diversos países, isso é uma formulação comum, né? E essa formulação, ela tem diversas vantagens, né? Entre outras coisas, a gente consegue, por exemplo, fazer terapias num paciente com dor crônica sem necessariamente ter que lançar mão do THC para pessoas mais intolerantes ou para pessoas com alguns outros problemas de saúde ou dificuldades de usar o THC, né? O próprio medo do THC inicialmente na terapia. Então essa ideia surgiu e é muito bom estar vendo hoje o lançamento desse novo produto. A gente está aqui muito feliz, né, de ter mais um produtinho lindo, todo bonitinho, com a cor dele, com a dosagem dele, e a gente entender um pouco para quais doenças que a gente acha que ele vai funcionar melhor, assim, né? Porque a gente sabe que o CBG, pelo que vocês falam, é mais focado para dores inflamatórias. O CBG ele tem aquele efeito que não dá onda, mas ele cumpre os papéis. O CBG, ele é um canabinoide muito interessante, né? O nome dele é canabigerol exatamente porque ele é o canabinoide que vai, no metabolismo seguinte da planta, formar o CBD e o THC. E aí isso traz para ele características parciais do CBD, mas também características do THC, né? Hoje, vários estudos mostram, por exemplo, que ele tem um perfil anti-inflamatório até mais potente do que o CBD, né? Além disso, ele exatamente pode nos ajudar produzindo o efeito analgésico, já que ele também é um agonista parcial, né, do receptor CB2, que é o mesmo receptor que o THC tem ação, mas que o CBD não tem ação. E quando ele atua nesse alto, a gente pode ter uma melhor analgesia na periferia também, né, sem que a gente precise, de novo, como a gente já tinha falado, necessariamente de maiores doses de THC. Fala-se do efeito sinérgico do CBD com o CBG. Eu fico imaginando que ali dentro dos receptores que ele atua em algum lugar e atua em outro, e como que é? Como que a gente explica para o povo mais leigo a sinergia? O efeito da cannabis é um efeito de sinergia de uma série de compostos. Na verdade, em qualquer óleo de CBD full spectrum que um paciente está usando, parte do efeito que ele está sentindo vem dessa sinergia com o CBG. Né? Só que o CBG, exatamente por ser um canabinoide minoritário, ele está em quantidades muito pequenas na planta. O que a gente está conseguindo fazer com tecnologia, com estudo sobre a planta, é exatamente desenvolver plantas com maiores quantidades de CBG para que a gente possa lançar mão dele nessas terapias. Ele tem também um perfil ansiolítico muito interessante também. Então ele não precisa ser usado necessariamente para dor, ele pode ser usado exatamente nesses quadros de dor
crônica, onde o paciente tem sintomas mentais também, né? Ele também pode ajudar no sono, né? Ele tem diversas dessas características que nesse efeito sinérgico, né, entre o CBD e o CBG e os outros canabinoides que estão nessa formulação, mas aí, claro, nesse caso, esses canabinoides em quantidades menores, a gente consegue potencializar os efeitos positivos tanto do CBD quanto do CBG, como também mitigar alguns efeitos colaterais que algum deles podiam ter. Era muito comum, né, antes do lançamento desse novo produto, a gente vê os médicos prescreverem 2 óleos, que nem o Maranhão falou no começo. Então, a gente aí gasta-se mais dinheiro. Então, é uma possibilidade, né, de ele fazer, né, esse teste terapêutico sem precisar pagar por 2 produtos, né? E aí a gente consegue também trazer essa outra possibilidade, que é tanto que a gente consiga produzir outras proporções, né, entre o CBD e o CBG com os 2 óleos, né? E aí eu posso fazer uma proporção 3:1, 4:1, se eu quiser. Mas hoje a gente já tem uma proporção, que é a proporção 2:1, né? E com essa gota que ficou 1 miligrama de CBD e meio miligrama de CBG, ajuda muito também, né? Porque o médico, quando ele está prescrevendo, ele já tem que se preocupar com diversas outras coisas. Tem um paciente apreensivo, um paciente que está em sofrimento, então ele não precisa ficar o tempo inteiro fazendo cálculo de dose para descobrir qual é a dose que o paciente está, fica mais intuitivo também, né? Uhum. Então é isso, gente. Conta pra gente depois, né, se quando eventualmente começar a usar, pra gente ter aí o feedback do que vocês acharam, tá bom? Obrigada, Maranhão. Eu acho que é isso. A gente quer agradecer e também conta pra gente depois. Foi um prazer participar, né? É um prazer, né, que a gente consiga estudar mais, e agora, né, em humanos, o próprio CBG, né, ele tem diversas outras potencialidades terapêuticas, né? A gente, por exemplo, não fala que hoje se discute muito ele na contenção, por exemplo, da agressividade no autismo também, e que pode ser uma boa ferramenta. Então, eu espero que com mais esse produto a gente consiga ajudar mais pessoas a terem acesso a produtos de cannabis e melhorar a sua qualidade de vida. Obrigada. É isso.